Atos capítulo 20, a partir do versículo 17. Paulo está aqui passando próximo de Éfeso, e ele manda reunir os presbíteros. Quem eram os presbíteros? Eram os pastores titulares das igrejas, né? Eram ali o governo, a liderança da igreja local. E a palavra do Senhor diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa, e testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé para com nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, de nada considero a vida para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Irmão, pensa numa reunião triste. Esse cara aqui, Paulo era referência para todos esses homens, e ele faz uma declaração muito interessante. Ele fala: manda virem os presbíteros. Ele diz: o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que o que me espera são cadeias e tribulações. E Paulo vai mais além quando ele termina e ele diz: olha, eu sei que vocês não verão mais o meu rosto. Ele está dizendo: é a última vez que eu passo por aqui. Éfeso era uma cidade muito importante. Paulo deixou Timóteo para assumir o lugar dele, que era seu principal discípulo. Éfeso foi a cidade em que Paulo mais gastou anos da sua vida. Ele deixa lá seu principal discípulo. Ela já era uma cidade importante na época, mas depois da morte de Paulo, a gente vai perceber que Éfeso se tornou um polo super importante para o cristianismo. Por quê? Porque todas as reuniões, os concílios da igreja passaram a acontecer não em Jerusalém, mas em Éfeso. Então Éfeso virou um polo de disseminação do cristianismo. E Paulo sentia aqui Deus movendo ele para Jerusalém, né? Ele estava em Mileto, que era uma cidade que ficava a 13 quilômetros de Éfeso, e ele diz: olha, chama os presbíteros para estarem comigo. E ele diz: olha, eu sinto Deus me movendo para Jerusalém. E ele deixa claro que ele sabia que isso fazia parte da sua carreira, do seu chamado, daquilo que Deus tinha para ele nos próximos dias, do destino que Deus tinha para ele. E no capítulo 21, Paulo é um pouco mais claro sobre isso. Eu queria que você fosse um pouquinho para frente comigo. Atos capítulo 21. Esse é um texto muito curioso. Quando você lê, ele é difícil de entender algumas coisas, não pela interpretação de texto, mas para entender por que Paulo escolheu alguns caminhos. Então, Atos capítulo 21, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Então Paulo estava reunido ali com os irmãos, e vem um profeta, tira o cinto de Paulo e amarra os seus pés e as suas mãos e diz: ó, o Espírito Santo está dizendo que é isso que vão fazer com o dono desse cinto.
E os irmãos fazem a coisa mais óbvia de se fazer e falam: Paulo, Deus está te alertando, Ele está dizendo que não é para você ir para Jerusalém, e eles tentam segurar ele, falam: cara, não sai daqui. E chega uma hora que Paulo fala: olha, vocês estão partindo meu coração, por que vocês estão dizendo isso para mim? E ele diz: não me importa se vão me prender, se vão me matar, o que importa é que eu cumpra o propósito para o qual fui chamado. E uma pergunta que muitas pessoas me fizeram já, é se Paulo foi teimoso, e ele resistiu ao Espírito Santo, e por isso ele sofreu as consequências. Então muita gente já me perguntou: Farley, o que você acha? Você acha que Paulo teimou? Você acha que ele foi teimoso e ele resistiu ao Espírito Santo e por isso que ele sofreu essas consequências? Irmãos, que consequências foram? Ainda no capítulo 21, Paulo é preso em Jerusalém, e algum tempo depois ele é preso em Roma, e aí que a coisa fica pior, porque ele é jogado numa prisão chamada Mamertina, que é uma prisão terrível, a gente vai falar um pouquinho dela depois. E agora olha uma coisa interessante: quando a gente não estuda direito a cronologia, a geografia, a gente perde muita informação. Desde que essas profecias foram lançadas até Paulo ser morto em Roma, passaram cerca de 6 anos. Então já é horrível você pensar que o cara está indo para um destino que ele sabe que ele vai se lascar, que ele vai ser preso, que ele vai morrer, mas essa tribulação de Paulo durou 6 anos. Então alguém me pergunta: mas será que Paulo resistiu à voz do Espírito Santo? Ele foi teimoso de ir para Jerusalém? Querido, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que não. Paulo sabia que a ida dele para Jerusalém fazia parte do propósito de Deus, fazia parte daquilo que Deus tinha para ele. E os alertas do Espírito Santo não foram para que Paulo desistisse de ir para lá. Como ele diz, ele fala: o Espírito Santo de cidade em cidade. Eu acho interessante essa expressão. Ele diz: o Espírito Santo me assegura que o que me esperam são cadeias e tribulações. Agora, o que Paulo reconhece, seus amigos não conseguiram reconhecer, é que o alerta do Espírito Santo não é para que ele não fosse para Jerusalém, mas que ele estivesse preparado e consciente daquilo que o esperava. A primeira profecia dada a Paulo por Ananias diz assim: o Senhor me mandou aqui para te dizer o quanto te importa sofrer pelo Evangelho. Isso logo depois do encontro dele com Jesus em Damasco. E o que Jesus estava fazendo aqui era a mesma coisa. Ele estava dizendo: cara, se prepara, porque o que vem pela frente aí é osso. Agora, para Paulo cumprir o seu propósito, cumprir a sua carreira, o seu chamado, era muito mais importante do que escapar dessas tribulações que estavam sendo profetizadas. Eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios capítulo 4, esse texto é muito especial. Gente, a Sara está pintando uma arte aqui, ela fica toda envergonhada, como eu adoro fazer isso. De costa ela fica vermelha, é impressionante. Ela é uma artista incrível e com frequência ela vai estar pintando aqui, fazendo uma pintura com algo relacionado à mensagem que está sendo compartilhada. Depois a gente vai expor esses quadros, vai estar disponível para você. A gente já adquiriu alguns. Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16, a palavra do Senhor diz assim, Paulo diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois o nosso sofrimento leve e momentâneo está produzindo para nós uma glória extrema. A outra versão diz um peso de glória, um maior peso de glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E Paulo fala aqui de 3 convicções incríveis que eu quero destacar para você.
Então, em primeiro lugar, queridos, quando eu olho para esse texto, para mim, Paulo ele está firmado aqui em 3 coisas, eu quero mostrar isso para você. E a primeira coisa em que Paulo está firmado é na convicção que ele tinha, de que enquanto o seu corpo se enfraquecia, o seu espírito se tornava cada vez mais forte e cheio de vida. Então ele diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Quando Paulo é jogado na prisão Mamertina, e quando ele passa por essa fase, ele é preso, não existe uma certeza, mas provavelmente ele tinha aqui de 60 anos para frente. E Paulo, eu posso dizer para você, sem dúvida nenhuma, ele era um velho de corpo castigado. Ele era um cara de idade avançada, mas muito judiado. Como ele mesmo diz lá em Gálatas 6,17, ele diz assim: o meu corpo carrega as marcas de Cristo. Ele está dizendo que eu vivi, me deixou marcado. Quando Paulo escreve esse texto, ele está fazendo uma apologia do seu ministério, ele fala de coisas que ele passou, e ele diz assim: olha, eu carrego cicatrizes de ter sido 5 vezes chicoteado pelos judeus. Irmão, você sabe como que esse chicote que era dado pelos judeus era feito? Primeira coisa, esse chicote era feito de couro, com esferas de metal nas pontas. Quem assistiu Paixão de Cristo aí? Acho que todo mundo, né? Então, eram esferas que grudavam na carne, afundavam na carne, e olha que coisa interessante. Você já deve ter lido na sua Bíblia, algumas versões dizem assim, falam de 40 chicotadas menos uma. Você já leu isso? Por que eram 40 chicotadas menos uma? Porque a lei dizia que você podia dar 40 chicotadas só. Então esses judeus, com tanto medo de descumprir a lei, eles nunca chegavam no 40. Tipo, vai que você contou errado. Então você normalmente dava 40 menos uma, 39 chicotadas. Agora, como eram feitas essas chicotadas? Normalmente eram dadas, claro, arrancava a parte de cima da roupa, e eles davam 26 chicotadas nas costas e 13 no peito. Por quê? Porque a tradição diz que depois de levar 26 chicotadas nas costas, as costas de um homem já estavam completamente em carne viva, não tinha onde bater. Então eles viravam esse cara de frente, como um ato de misericórdia, e davam mais 13 chicotadas no peito. Paulo fala que ele passou 5 vezes por isso. Ele diz que 3 vezes ele apanhou com varas dos romanos. Sabe como que é feito isso? Aquilo que a polícia chama de pau de arara. Então eles fazem uma trave, prendem o cara, braço e pé, as costas viradas para o chão, e eles batiam com varas até esse cara desmaiar. E ele fala 3 vezes eu apanhei assim. Fora isso, Paulo fala de ter sido apedrejado. Irmãos, a Bíblia fala que ele foi apedrejado na cidade de Timóteo, em Listra, até arrastarem o corpo dele para fora, porque consideraram que ele estava morto. Quando os irmãos se juntam para ir pegar o corpo dele, ele levanta. Pensa num cara Highlander. Então, fora isso, seu corpo foi castigado pelas multidões. Várias vezes ele foi surrado, foi chutado, multidões enfurecidas com a verdade que Paulo pregava. Fora isso, ele fala de trabalho árduo, de noite sem dormir, de cadeia, de fome, de nudez. 2 Coríntios capítulo 11, ele fala sobre essas coisas. E o seu corpo maltratado, cansado, passava aqui por um último desafio. Paulo primeiro é preso numa espécie de uma prisão domiciliar, então ele gozava de uma certa liberdade. Alguém está me filmando, né? Eu sumo. E eu preciso andar, gente, eu não aguento. O Caléu está ali, Caléu. Tudo bom, Caléu? Saudade de você, Caléu. Até me perdi, cara, não sei porquê, acho que me deu vontade de te dar um abraço. E Paulo primeiro é preso numa prisão domiciliar, ele gozava de uma certa liberdade, ele podia receber pessoas, então ele alugou uma casa e ficou preso ali. E nessa primeira prisão ele é acusado pelos judeus.
E os judeus não podiam fazer nada se não houvesse uma autorização do governo romano. Mas quando Paulo é preso pela segunda vez, ele é preso pelo Império Romano. Isso aqui foi logo depois de, provavelmente, César ter ateado fogo em Roma, e começou uma perseguição terrível pelos cristãos. E Paulo é preso em Roma bem nessa época. E quando prendem ele em Roma, ele é jogado numa prisão chamada prisão Mamertina. Eu queria te falar um pouco desse lugar. Os romanos têm uma região em Roma onde ficam os fóruns, os vários prédios de várias dinastias de governo que tiveram ali. E os romanos encontraram uma rocha no meio desse lugar, e eles descobriram que essa rocha vertia água. Qual foi a ideia? Vamos escavar essa rocha e vamos transformar ela numa cisterna. Então eles fizeram o buraco de um poço. Eu visitei esse lugar, abertura de um poço, e começaram a cavar por dentro, escavar por dentro. Chega a ter 12 metros de profundidade. Só que eles descobriram o seguinte, que a mesma água que vertia ali, ela escapava. E quando eles chegaram em certo lugar, escavando, eles descobriram um lençol de água com água corrente. Então aquilo não pôde se transformar numa cisterna, porque toda a água que entrava, escapava também. E algum endemoniado olhou para aquele buraco e falou: cara, deu um maior trabalhão escavar isso aqui, o que a gente vai fazer com isso? E alguém falou: vamos transformar isso numa prisão. E esse buraco é a chamada prisão Mamertina. É que a gente não tem um lugar aqui para projetar. Eu tive nesse lugar em Roma. Então, é nada mais que um buraco escavado na rocha, talvez mais ou menos do tamanho daquele espaço mais alto que a gente tem ali. E no início eles amarravam uma corda debaixo dos braços dos prisioneiros e baixavam esse cara por uma corda e soltavam ele lá dentro. Irmão, quando eu fui para Roma, foi em novembro, não estava quente, mas pensa num lugar gelado. As paredes são úmidas, cobertas de limo, porque escorre água, brota água do chão. Existe uma única abertura, que é essa abertura. Depois eles fizeram até uma outra entrada, mas os historiadores contam que eles jogavam essas pessoas ali. Imaginam essas pessoas presas nesse lugar frio, gelado, com umidade, coberto de limo, sem sol. O que acontecia? Essas pessoas adoeciam muito rápido nesse lugar, e elas passavam doenças umas para as outras e começavam a morrer. Um historiador diz que quando alguém morria, os próprios prisioneiros pegavam o corpo e jogavam nesse buraco. Num dos cantos assim dessa prisão, existe um buraco onde eles jogavam os prisioneiros e a água levava, sabe-se lá para onde. Então Paulo passou os seus últimos dias nesse lugar. Paulo escreveu a segunda carta dele para Timóteo dentro desse buraco. Um historiador romano da época chamado Salúcio, ele descreve o lugar da seguinte forma. Ele diz assim: um lugar de aspecto horrivelmente repugnante pelo abandono, a escuridão e o mau cheiro. E esse lugar, querido, escuro e úmido, se intensificava o terror, porque o inverno estava chegando. E por isso que Paulo escreve para Timóteo e fala: quando você vir ter comigo, traga a minha capa. Agora, querido, foi dentro desse buraco, e eu lembro que quando eu estive nesse lugar, estava eu e um pastor de Roma só, chamado Henrico, e eu lembro que a gente já não conversava muito, porque eu não falo italiano, ele não fala português, e os dois arranhavam alguma coisa em inglês. Então você imagine como que era o diálogo entre nós dois. Eu estava na casa dele, então a gente já não conversava muito, mas eu lembro que eu parei nessa prisão, e eu fiquei imaginando Paulo ali naquele lugar, escrevendo palavra de tanto amor e revelação e zelo para a igreja, para com Timóteo. Agora Paulo é lançado, queridos, nessa prisão, e ele só sai dali para ser decapitado. Ele escreve a sua segunda carta para Timóteo, e a verdade é que provavelmente, não existe uma certeza acerca disso, mas quando Timóteo consegue ir para Roma, ele não chega a tempo. É quase um consenso.
E Paulo foi decapitado antes de Timóteo chegar. E ele encerra a sua carreira nesse lugar. Mas o que Paulo está dizendo para mim e para você é que enquanto ele via que o seu corpo se enfraquecia e envelhecia, o seu espírito ficava mais forte. Enquanto os seus olhos ficavam cada vez mais fracos, ele enxergava mais espiritualmente. Enquanto o seu vigor físico diminuía, ele renovava o seu espírito dia após dia. Enquanto o seu corpo caminhava dia a dia para a morte, o seu espírito estava cada vez mais próximo da vida eterna. E o que Paulo está dizendo aqui para mim e para você é: por isso eu não desanimo, eu tenho uma convicção. O meu corpo pode estar morrendo, mas eu sei o que está acontecendo no meu espírito. E a segunda convicção que Paulo tinha, e aqui talvez seja o coração dessa mensagem, é que Paulo sabia que ele estava vivendo e logo morrendo por uma coisa que realmente valia a pena. Paulo diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma eterna glória que pesa mais do que todos eles. Eu amo a forma que a versão NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, expressa esse texto. Ela diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Agora eu quero dizer para você que com certeza a tribulação que Paulo passou aqui não foi leve e não foi momentânea, irmão. Esse cara viveu uma vida que ele sofreu um naufrágio, picada de cobra, necessidade, fome, nudez, foi apedrejado. Pensa num cara lascado, irmão. E aí ele fica de 6 anos passando de prisão em prisão, e ele fala aqui, ele escreve o quê? A minha leve e momentânea tribulação. Então eu posso dizer para você, a tribulação de Paulo, ela não foi leve, ela não foi nem momentânea. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que existe um peso de glória do outro lado. Então o que Paulo está fazendo é usar a balança romana. E quando eu era moleque, eu lembro que tinha isso nas quitandas, que você colocava aquela balança com 2 pesos, você colocava lá 3 quilos de um lado e ia colocando as coisas do outro lado, fruta, o que fosse até dar 3, até equilibrar, e aí a pessoa sabia, então aqui tem 3 quilos também. Então a comparação que Paulo está fazendo aqui é usar essa balança, que é clássica, é uma criação romana, e o que ele está dizendo para mim e para você é: quando eu pego apedrejamento, surra, chicoteamento, quando eu apanhei com varas, quando eu fui apedrejado, e eu coloco isso de um lado da balança, mas eu olho para o que está do outro lado, a glória eterna que me está proposta. Ele está dizendo: não dá para comparar. Ele sabe mais do que ninguém do que ele passou, mas quando ele olha para o peso de glória, ele fala: não tem comparação, aquilo que me está proposto é muito maior. Então o que Paulo está dizendo para mim e para você é: eu vivo por algo que é maior do que eu, é maior do que essa vida, é mais importante do que isso. Eu ganhei de um amigo um livro esses dias, um diário, na verdade, de um jovem chamado David Brainerd. Esse cara foi missionário entre os índios de pele vermelha dos Estados Unidos, mais ou menos em 1700. E esse cara inspirou muita gente. Se alguém aqui já fez alguma escola de missões, com certeza você já ouviu falar sobre David Brainerd. E esse cara gastou a sua vida se dedicando aos índios. E ele morreu muito cedo, com 29 anos, de tuberculose. Agora a vida e a morte desse jovem inspirou muitos ministérios desses 300 anos para cá, até chegar na gente. Esse cara adoeceu e morreu muito cedo, mas existe uma frase muito conhecida dele, provavelmente você já ouviu, que quando ele estava já perto da morte, ele escreveu assim: se eu tivesse 1000 vidas, a minha alma jubilosamente as teria oferecido todas de uma só vez para estar com Cristo. David Brainerd se casou com a filha de um cara que ficou muito conhecido depois, um grande avivalista chamado Jonathan Edwards.
E, inclusive, ele volta das missões, ele vai para a casa de Jonathan Edwards e ele fica muito doente lá e ele morre na casa de Jonathan Edwards. E depois que ele morre, Jonathan Edwards pega o diário desse menino e começa a ler. E ele é extremamente impactado pela paixão que esse cara tinha, ele demonstrava. E ele que publicou depois esse diário. E o último, olha isso, irmão, o último registro de David Brainerd, quando ele estava já fraco para escrever, escreveu bem pouquinho. Esse foi o último registro que ele escreveu no seu livro antes de morrer. E ele sabia que ia morrer. Ele escreve assim: dia 2 de outubro de 1747. Hoje, por várias vezes, a minha alma se sentiu docemente ligada a Deus. Eu anelei estar com Ele, a fim de poder contemplar a sua glória. Sentia-me docemente disposto a entregar tudo a Ele, incluindo os meus mais queridos amigos, o meu amado rebanho e o meu irmão, ausente de todos os meus interesses, agora e para a eternidade. Quisera eu que o seu reino viesse a esse mundo, para que todos pudessem amá-lo e glorificá-lo, por aquilo que Ele é em si mesmo, e para que o bendito Redentor pudesse ver o penoso trabalho da sua alma e ficasse satisfeito. Ó Senhor Jesus, vem prontamente. Amém. E quando eu olho para a vida desse homem e de tantos outros heróis da fé, o que a vida desses homens, queridos, grita para mim é: viva por alguma coisa maior do que você mesmo. Viva por algo maior. Agora eu me pergunto, como a gente que conhece a verdade poderia viver de forma diferente? Você sabe que em toda essa pandemia, uma das coisas que mais pega no meu coração, e a gente viu tanta gente morrer, é olhar para algumas pessoas que perderam familiares e ficar imaginando, cara, como está o coração dessa pessoa que acredita que acabou tudo? Que propósito existe para uma vida? Um cara de 30 e poucos anos, com família, com filho, que de repente morreu e... O que é para essa família que não crê na eternidade, que acredita que acabou tudo? E a minha pergunta é... Vou pedir só para o pessoal me ajudar, que acho que está fazendo bastante barulho no corredor lá. E a minha pergunta para você é: que propósito tem da gente nascer, estudar, casar, fazer o financiamento de uma casa, gerar filho e morrer, irmão? Não que essas coisas sejam ruins, pelo contrário, elas são boas, são importantes. Agora existe algo que é maior, e eu digo para você, eu preciso viver por algo que é maior. E enquanto eu preparava essa mensagem, uma voz gritava para mim: viva por algo que você também está disposto a morrer. Agora, o que eu quero dizer com isso? Que existem coisas que são importantes na vida, eu não quero tirar o valor dessas coisas. Existem coisas que deixam a nossa vida mais agradável. Quando a gente olha para esse lugar aqui, eu quero terminar esse púlpito, eu quero ter uma bateria, aleluia. Amém? Quem arrepiou o braço, fala chu. Eu quero ter uma bateria aqui, a gente quer fazer sala de departamento infantil. A gente entrou aqui tudo animado, que tinha essas máquinas de ar-condicionado, e a gente descobriu que é só a frente, irmão. Fomos defraudados. Eu chamei um cara para ligar as máquinas de ar-condicionado, ele chegou para mim e falou: vai ser difícil ligar ali. Eu falei: por quê? Porque só tem a frente. Eu falei: tá difícil mesmo. Na verdade tem uma máquina só, eu queria que tivesse bem mais quentinha aqui, eu estou quase metendo fogo num latão aqui dentro para nós. Então existem coisas que deixam a nossa vida mais agradável, que trazem conforto, e elas são coisas boas, mas eu quero dizer que elas não são as coisas mais importantes, irmão. Eu tenho 3 filhos, a menorzinha, a Luísa, tem 6 anos. Irmão, até 2 meses atrás a gente tinha um Gol emprestado do meu sogro. Cadê meu sogro? Está ali, obrigado, Mário. Ele emprestou um carro para a gente por 11 anos. É coisa de sogro, né, irmão? Ele emprestou, pior é que é verdade, ele emprestou um carro para a gente por 11 anos. E eu olhava as crianças tudo grudado ali, irmão.
Era comunhão, foi ali no carro que a gente aprendeu, porque 3 crianças coladas, 3 cadeirinhas tinha uma época. Era o pirulito de um no cabelo do outro, o cotovelo de um no olho do outro. Um abria a mão para falar, dava no olho do outro, e por muito tempo a gente quis trocar de carro, e eu falava, puxa, eu queria um carro grande para carregar a gente, uma SUV, e se você me perguntar, e graças a Deus, Deus nos deu, aleluia. Agora, se você perguntar, cara, era importante para você? Era. Você queria muito? Queria. Agora, se você me perguntar, você morreria por uma SUV? Olha que pergunta imbecil. Claro que não. Você daria a sua vida por uma SUV? Irmão, claro que não. Então eu digo para você, não vale a pena viver por isso também. Não vale a pena você gastar a sua vida por uma coisa que não vale a pena morrer por ela. Então isso é uma coisa boa, eu posso gostar, eu posso me programar, eu posso investir, mas isso é periférico. Isso não é o mais importante para a minha vida. Por isso eu digo que alguém, cara, gastar a sua vida só para trabalhar, para adquirir bens, que vida miserável. Porque como o ditado diz, o que dá para a gente levar dessa vida, irmão? Um terno novo, olha lá, sem bolso. Né? Quantas pessoas eu vi, a gente trabalhando, da época que eu trabalhava secularmente, vendo empresários, às vezes o cara se mata a vida toda para construir alguma coisa. Aí vem o filho mimado e o cara destrói tudo que o pai construiu. Em quanto tempo? Por quê? Porque, irmão, passa. Eu estou dizendo que você não tem que ter um carro legal para acomodar a sua família, não é isso que eu estou dizendo, todas essas coisas são boas. Agora isso não ocupa meu coração, não é isso que tira meu sono, não é isso que eu gasto meu tempo, a minha dedicação, a minha força, o meu vigor, precisa estar voltado para coisas pelas quais vale a pena não só viver, mas morrer. Porque eu não posso viver por algo que não vale a pena morrer também. Foi isso que Jesus quis nos dizer lá em Mateus 6:21, quando ele diz, onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. Você quer saber o que tem valor para você? Seu coração, a sua vida está lá. Então é por isso, irmão, que eu não consigo entender uma pessoa que vem para uma igreja com cultura de entretenimento. Eu não consigo entender. Eu quero assistir um culto legal. Não pode demorar. Porque eu gosto de ir para casa e assistir o Fim do Fantástico. Eu quero assistir uma palavra que me faça me sentir bem. Eu fui lá na igreja, primeiro culto da Corners, aquele pastor miserável, ficou me batendo, num dia frio, fui para casa deprimida, no meio da pandemia. Né? Eu lembro que uma vez eu preguei uma mensagem sobre pecado, e cara, foi duro, eu sei que foi duro, eu fui o primeiro que apanhei, porque o pregador é o primeiro que apanha. Aí um amigo meu falou, Farley, eu vi 2 pessoas saindo da igreja, saíram arrumando o casaco, indignada, e daí uma falou para a outra assim, a gente vem para a igreja para querer se sentir bem, e o cara vem aí só falar de pecado e bater na gente. Por quê, irmão? Porque quer entretenimento. Eu não consigo entender, em vista da eternidade, alguém querer vir para a igreja só para ouvir algo que te faça bem. Porque a gente tem muito pouco tempo. Se uma coisa que a pandemia nos mostrou, você sabe que Eclesiastes diz que a casa de luto é melhor do que a casa de festa. Por quê? Porque a casa de luto faz a gente lembrar que a gente não vai viver para sempre. Não tem como não mexer tudo isso. A gente vê tanta gente morrendo, isso não mexer com você. Por quê? Porque o cara está aqui hoje, saudável, com família, com tudo, e cara, dias, 3 dias, 4 dias, uma semana, ele não está mais, e a vida passou. Como que eu posso viver sem olhar para a eternidade? Sabe o que me choca?
é que tem pessoas que elas conseguem vir para a igreja, ela bate palma, ela entrega aqui o dízimo, a oferta dela, ela não se relaciona com ninguém, ela ouviu uma palavra tipo coaching, que deixou ela animada, e ela vai embora. Sabe o que mais me choca? É essas pessoas ficarem satisfeitas com isso. Para elas está bom. Agora eu quero dizer para você que o entretenimento não é suficiente para mim, irmão. A gente sabe o preço que custou estar aqui. Eu não estou aqui para fazer entretenimento. Não estou aqui para fazer entretenimento. Agora, entretenimento é ruim? Não necessariamente. Eu adoro chegar em casa, é uma das coisas que eu gosto de fazer. Sentar no meu sofá, pegar um filme para assistir, bacana, bem produzido, é gostoso. E o que mais? Mais nada, é só isso. Não tem nada além disso, é só gostoso, mais nada. Então eu quero dizer para você que isso é pouco para mim, não é suficiente. Eu não consigo viver só para entretenimento, só para comprar as coisas, só para trocar de carro, só para seja o que for, irmão. Eu preciso de algo maior, eu preciso de uma causa, eu preciso de uma missão de vida. A minha vida precisa fazer diferença na minha geração. Cara, Deus me escolheu para essa geração, para esses dias loucos que a gente está vivendo. Que dias estranhos. Agora Deus olhou para toda a história da humanidade, Deus viu esse quadro de bagunça no mundo inteiro, e Deus falou, cara, eu vou pôr o Farley nesse ponto aqui da história, como um homem de Deus. Eu acredito nele para esses dias. E cara, Deus fez isso com você também. Deus sabia como esses dias iam ser loucos, e Deus olhou para você, para o Xandó, para o Calel e para a Ana, e falou, eu vou pôr eles aqui, ó, nesses dias. E são esses os homens e mulheres que vão me representar nesses dias. Então eu preciso de uma causa, eu preciso de uma missão, eu preciso de algo que seja maior do que eu mesmo. Então, quando eu saio da minha casa, eu venho prestar um culto aqui, eu preciso prestar um culto a Deus, eu preciso falar com Deus, eu preciso tocar naquilo que é eterno, eu preciso que Deus venha, eu preciso que a glória dEle venha, eu preciso de algo que me leve além, eu preciso de uma experiência sobrenatural. E é por isso que você vai ver a gente batendo tanto tempo aqui no período de louvor. Eu sei que hoje estava todo mundo meio tímido, mas a gente tem ensinado isso, se você tem acompanhado, a gente entende que o tempo de adoração é o tempo mais importante. Por quê? Porque, cara, esse é o tempo, nós estamos aqui para prestar o nosso culto a Deus. E o período de adoração é a única parte do culto que nós fazemos exclusivamente para Deus. É a hora que nós vamos adorá-lo. Então nós nos congregamos como santos e nós vamos adorar o Senhor. O que é mais importante que isso? Nada. Essa é a parte mais importante. Eu cresci ouvindo, não, o louvor prepara o cara para a palavra, porque daí o cara vai, levanta a mão, dá uma choradinha, fica quebrantado, aí ele está preparado para ouvir a palavra. Eu repito isso sempre. Tom Molinari veio um dia aqui, estava com a gente e falou, não, cara, é a palavra que prepara o cara para a adoração. Eu falei, como assim? Falou, quem presta uma adoração verdadeira é o verdadeiro crente. A palavra nos ensina a ser crente de verdade. E quando a palavra ministrada nos torna crentes mais verdadeiros, a nossa adoração é mais verdadeira. Então é a palavra que nos prepara para adorar e não o contrário. Então isso é importante, a gente vai gastar tempo, a gente não quer ter pressa nisso. A gente está aqui com o Xandão e com a Marcela, pastor deles é o Leandro Barreto, um dos caras mais doidos que eu conheço. E eles estão aqui como prova. O Leandro, na verdade, a primeira vez que eu vi essa história, acho que não foi nem o Leandro. Irmão, culto de domingo, rolando louvor, o Leandro sobe em cima do púlpito e vai falar, e pega o microfone e fala, vocês estão adorando o que aqui? Porque não é Deus que vocês estão adorando, está todo mundo morrendo, parece. E ele falou, olha, quando Deus me chamou para levantar uma igreja, Deus me falou que Ele vinha em todas as reuniões. Falou, não vai ter pregação, não vai ter nada, e nós não vamos sair daqui até que Jesus venha. E, cara, eles gastaram o tempo que foi até Jesus vir. Irmão, já vou falando para você. Nós vamos ficar aqui até Jesus vir,
por isso a gente não tem pressa. Agora eu não entendo como que nós, que temos o que ninguém tem, você já pensou, irmão? Cara, como parte meu coração ver pessoas que perderam familiares e não tinham nada, não tem esperança, não tem fé, acredita que acabou. Agora nós, eu e você que conhecemos a verdade, nós temos o que ninguém tem, ninguém mais tem. Agora, como que nós que temos, e pensa como é algo apropriado para um primeiro culto público, como que nós que temos o que ninguém mais tem, vamos tentar usar o entretenimento para trazer as pessoas, irmão? Você tem o que pode transformar a história das pessoas, gerar vida. Nós temos o que ninguém tem, mas daí a gente usa de entretenimento para atrair as pessoas. A gente está numa fase, eu viajando a gente vê isso, tem uma galera aqui que viaja, Kalel, Denis, viaja ministrando. Cara, tá uma onda aí pelo Brasil de reduzir pregação, é 20 minutos, é 25 minutos, aí você pergunta para os pastores, pastor, é 25 minutos, mas por quê? Não, é porque essa geração da internet agora, eles não têm paciência, eles não querem ouvir mais, então o cara dispersa, ele fica desconectado, então o povo é 25 minutos, 20 minutos. E aí você faz 20 minutos, você sabe como que é? A gente enche linguiça mesmo, né? Então você faz rapidinho, abençoa o pessoal, eles vão embora. Para mim o que esse cara está dizendo é mais ou menos assim, cara, existe uma cultura do Satanás que está entrando dentro da igreja, superficial, fraca, e aí o povo está dizendo para nós que somos pastores deles, pastor, não quero ouvir 40 minutos de mensagem, 50, não, tá? Prega 20 minutos que está bom para mim. E nós que deveríamos ser os pastores para apacentar, a gente está, você não quer? Então tá bom, não quero incomodar você, então eu prego 20 minutos só e libero todo mundo, tá de boa. Nós que deveríamos ser o contraponto de falar, cara, não é isso, você gasta tempo com tanta coisa. Eu fui num cara um dia que me falou, não, a gente reduziu tudo aqui, louvor, pregação, porque o povo não aguenta nada longo. Eu falei, mano, tá louco, cara, inaugurou Avengers agora, o último, 2h30 de filme, fila, cara, para assistir, mas deu culto, o cara não assiste, crente de porcaria, cara, que fique no cinema. Mas vamos ficar com a meia dúzia que quer Jesus, cara. Entender? Cara, eu não posso vir para um culto e sair daqui e falar que não, cara, Deus não me tocou, mas tá tudo bem, porque eu vi os amigos, eu tomei um café e beleza. Isso não me satisfaz. Então, quando alguém vem e diz assim, cara, o teu louvor foi muito longo, mano, fica quem quer, não quer, fica em casa. Assiste depois gravado e acelera. Qual que é? Põe no 2. Boa, agradável, perfeita, vontade de Deus. Deve ficar legal você assistir. Vamos lá comigo, aleluia, boa, agradável, perfeita, vontade de Deus. O cara assiste 5 minutos de louvor. Cara, a gente faz, eu não quero ter pressa para estar com Deus, irmão. A gente vai entrar aqui, nós vamos adorar, a gente quer bater até que Ele venha, a gente quer insistir, eu quero Deus, você não quer Deus, você quer só fazer um protocolo, fica em casa, irmão. Sabe por quê? Por isso que a gente não pode atrair as pessoas oferecendo o que elas querem ganhar, o entretenimento. Por quê? Porque nada que é construído naturalmente, eu falo, você enche igreja fácil. Fala, agora, mano, hipergraça aí, você fala que pecado não dá nada. Não existe pecado, tá de boa. Nós estamos na dispensação do pano quente. O que é isso, pastor? É que Deus passa os panos, né, velho? Você peca e Deus vem e passa, tá de boa, é graça. Você fala só o que o cara quer, você toca rapidinho, o cara vem, bate o cartão e vai embora. Cara, você enche de gente. E eu acredito que nós temos uma habilidade natural de fazer coisas que atraem as pessoas. Agora, nada do que é construído naturalmente vai ser sustentado espiritualmente.
Se eu trago as pessoas com entretenimento, elas só vão permanecer aqui enquanto eu der entretenimento. O dia que eu quiser trazer essa pessoa para o Espírito, ela vai vazar. Então as pessoas têm que querer vir para esse lugar, porque o Espírito de Deus está, porque Deus está aqui. As luzes são legais, o templo confortável é legal. A gente tem algumas cadeiras de madeira, outras de plástico. Queríamos colocar tudo de madeira, queríamos botar um sofá aí no meio, tudo isso é legal. Tem um telão de LED, irmão, é legal, tudo isso é legal. Agora, entretenimento não é suficiente. Nada disso adianta se a gente não tiver a glória de Deus. As pessoas precisam entrar aqui e sentir isso que o Paulo falou, o peso da glória. As pessoas têm que entrar nesse lugar e falar: mano, Deus está aqui. E eu quero dizer para você que se a presença de Deus estiver aqui e essas pessoas não forem convencidas pela presença de Deus, mais nada vai convencer elas. Isso significa que a gente não pode se esforçar, criar um ambiente legal? Claro que não, irmão. Trazer conforto, ter som legal, claro que a gente pode fazer tudo isso. Agora, isso significa que a gente não pode fazer? Não, nós vamos fazer. Agora, isso significa, presta atenção no que eu vou te dizer. A gente está aqui um mês e pouco, enfurnado nesse lugar, eu moro aqui. Até os papéis higiênicos do banheiro, é eu e a Dani que saímos para comprar. A gente não consegue ter mais ninguém de tempo integral, irmão, nós limpamos vidro, nós fazemos café... O que mais que a gente faz? A gente mexe no quintal. Irmão, a gente faz tudo aqui. A gente cola umas coisas. A gente tentou pintar. Aí o pintor falou: você não leva jeito. A gente faz tudo aqui. A gente está quase morando nesse lugar. A gente investe aqui para esse lugar ficar bacana. Agora a gente tem a consciência de que os nossos esforços para atrair as pessoas não podem ser maior do que os nossos esforços para atrair Deus para esse lugar. E é uma coisa que eu me cobro. Deus, eu estou me esforçando, a gente está trabalhando, a gente quer dar o melhor para as pessoas, a gente quer que o banheiro esteja limpinho, cheirosinho, a gente se preocupa com a iluminação. Será que o cara meio cegueta que nem eu vai conseguir ler? Será que o cara não consegue? Será que a caixa de som vai dar o som? A gente se preocupa com tudo, mas eu digo para você que os meus esforços, os nossos esforços para atrair as pessoas para cá, não podem ser nunca maiores do que os nossos esforços para trazer a presença de Deus para esse lugar. Agora a minha pergunta é: o que é suficiente para você? O que satisfaz você? Você sabe que isso fala muito sobre o nosso nível de espiritualidade, irmão, de maturidade cristã. O que se busca numa igreja? Tem um monte de gente visitando aqui. O que você busca quando você sai da sua casa e você procura uma igreja? O que satisfaz você? Eu não posso viver por algo que não vale a pena morrer. E em terceiro e último lugar, Paulo tinha a convicção de que as coisas espirituais e eternas são muito maiores do que as coisas naturais e passageiras. E ele diz assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Acho que a maioria de vocês conhece a minha história. Eu nasci num lar cristão, meus pais se converteram, eu tinha 1 aninho, e quando eu cheguei na adolescência, ali 13 para 14 anos, eu comecei a trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. Venho de uma família muito simples. Com 9 anos, eu descobri que tinha uma vizinha que fazia coxinha. Irmão, pensa uma coxinha. Coxinha é uma das coisas que me quebranta até hoje, me arrepia. Com catupiry, então, é rajada e língua estranha. Crocantinha. Ô Débora, tem coxinha no café? Tem? Manto. Então, eu tinha uma vizinha que fazia uma coxinha. Eu comecei a pegar as coxinhas dela para sair vender na rua com 9 anos.
que eu falei que eu queria comprar minhas coisas. E com 13 para 14 anos eu comecei a trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. Irmão, eu tive um esfriamento espiritual. O que é um esfriamento? Eu já não queria ir na igreja, eu dizia que eu estava sempre cansado. E com 13 anos eu tinha tido muitas experiências com Deus já. E irmão, eu comecei a me afastar cada vez mais, esfriar. Pastor, você fez coisa errada. Irmão, o que eu fiz de errado? Eu colei chicletes embaixo da carteira, xinguei os amiguinhos e tomei suco de revolvinho. Não, o que eu fiz de... que eu fiz de errado? Eu tomei uns 3 porre, aí eu odiava ficar bêbado, porque eu queria voltar a consciência, não conseguia, aí tomava 12 litros de água para ver se tirava. Cara, não sei como que o pessoal gosta de beber, eu não acho graça nenhuma. Falei uns palavrão aí, me sentia super mal, porque para mim era tipo o rompimento. O cara que nasceu na igreja falar um palavrão era... E eu arrumei umas namoradinhas. Só que eu tinha um temor tão grande de Deus, que eu não conseguia além disso, eu não conseguia pecar com nenhuma dessas meninas. Mas eu estava me afastando de Deus. Eu lembro que um dia, quando eu estava com 15 para quase 16 anos, eu fui dormir, eu estava deitado em casa, e eu não sei se você já teve a experiência de ter uma visão aberta, mas parece que você está vendo alguma coisa e a ficha só cai quando acaba. Quem já teve assim? Então você está lá, você está tendo uma visão, você está assim, ó. Aí quando acaba, você fala, ai meu Deus do céu, o que eu vi? Depende da origem, você faz um... E aí a ficha só cai quando acaba. Eu estava deitado no meu quarto, quase pegando no sono, e de repente eu comecei a ouvir, irmão, não ouvi no meu espírito, eu ouvi no meu ouvido mesmo. Eu comecei a ouvir uma voz que fazia assim, ó. E eu estou ouvindo aquilo e parece que eu estava anestesiado. E eu não sei te explicar como, mas eu sabia que eu estava ouvindo alguém orar por mim. Eu falei, cara, alguém está orando por mim. E de repente, eu ouvi uma voz que gritou no meu quarto. Mas mais uma vez, não foi uma voz do meu espírito, do meu coração. Foi como se tivesse uma caixa de som dessa no meu quarto. Essa voz gritou assim, Samuel 2. Irmão, saiu voando travesseiro, coberta, quase levei a porta comigo, saí correndo de 4, que a gente chama de catar cavaco, você sabe como que vai, né? Que o cara tropeça, aí você começa a correr com a mão junto assim, ó. E saí derrubando as coisas de dentro de casa, entrei no quarto do meu pai e da minha mãe, meti a mão na luz, e daí a luz acendeu, minha mãe me olhou sentar na cama, meu pai ficou de boca aberta, olhando para o teto, tentando entender o que estava acontecendo, acho que ele já estava dormindo. E eu falei, mãe, eu estava lá no meu quarto dormindo, e de repente eu ouvi um buchicho, uma voz que falava no meu ouvido, e de repente essa voz falou, Samuel 2. E minha mãe olhou para mim, e ela falou assim, foi Samuel 2 que você ouviu? Eu falei, foi. Ela pegou a Bíblia que estava no criado mudo do lado da cama, ela abriu a Bíblia e começou a chorar. E eu falei, mãe, você está me assustando, mãe. E ela falou, Farley, eu tenho visto você se afastar de Deus. E alguns dias atrás eu ajoelhei aí nessa cama onde você está, e eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, e ela disse, eu falei para Deus, eu não gerei filho para morrer e ir para o inferno. E ela falou, eu fiz uma oração muito séria. Eu falei, Deus, ou o Senhor resgata o meu filho, ou o Senhor pode matar ele antes. Eu falei, credo, mãe. E ela falou, Farley, eu não gerei você para ir para o inferno. E eu falei para Deus, eu prefiro ver ele num buraco, dentro de um caixão, e jogar a terra em cima, do que ver ele se perder e ir para o inferno. Irmão, depois disso, eu não sei porquê, me deu uma vontade de voltar para a igreja. E ela falou assim, na minha oração, eu falei para Deus, Deus, eu consagrei ele desde o ventre, e eu estou entregando ele de volta para ser um sacerdote. E ela falou, Deus, assim como Ana entregou Samuel para ser um sacerdote na sua casa, eu estou te entregando o Farley. Ou o Senhor aceita, ou pode matar ele primeiro. Agora, cara, eu sou pai hoje, eu sei o que é ser pai.
pai, o amor que você tem. Quem é pai ou mãe aqui? Cara, é uma das coisas mais loucas do mundo, porque é uma coisa que você não explica. Você pode tentar explicar o que é o sentimento de ser pai, mas você não vai conseguir, né? Eu digo, o dia que você entra naquele centro cirúrgico, eu achava que eu curti demais a gravidez dos 3. Mexia na barriga, filmava, eu tinha um iPod, colocava música para eles ouvirem. Curti tudo, fui em todas as, como chama a ecografia, né? Fui em todas. E aí eu falei, não, eu sei o que está acontecendo, mas eu digo que eu estou dentro daquele centro cirúrgico, e o médico traz aquele bichinho, aquele pano azul marinho, que você olha. Eu lembro que o Caleb, ele era bem branquinho, tinha uma veiazinha que aparecia no nariz aqui, e eu falei, meu Deus, cara, meu filho, vou ter que cuidar agora. Mas vem um amor que você não sabe de onde vem, você só ama, se ama, e a sua, é ou não é? A sua vida muda a partir daquele dia que você olha para o seu filho. Cara, mudou, tudo que você tem coragem de fazer, o que você não tinha, tudo você faz pensando no filho. Aí o que leva uma mãe temente a Deus a dobrar o joelho e falar, ou o Senhor recebe meu filho para ser um sacerdote, ou pode matar ele primeiro? Sabe o que leva uma mãe a fazer isso? É entender que as coisas espirituais e eternas são muito maiores do que as coisas naturais e passageiras. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Quando aquele cara prende as mãos e os braços e fala, é isso que vão fazer com você. Ele fala, cara, o Espírito Santo já me assegurou. Mas peso de tribulação nenhuma se compara ao imenso peso da glória que está reservado para mim. Você está começando aqui, a gente está começando uma história como igreja. E o meu coração é para que a gente não tenha ninguém esquentando o banco aqui, que você entenda seu chamado, que você entenda uma comissão de ser em primeiro lugar um cara íntimo de Deus, uma mulher íntima de Deus, que vive, que tem relacionamento, que conhece a presença. Sabe por quê? Porque quando você tiver isso, as pessoas vão ser atraídas para você. Alguém me disse assim, Paulo falou, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ah, mas ninguém quer morrer, né? Ninguém está com pressa. Eu falei, cara, eu não tenho pressa, mas sabe por que eu não tenho pressa? Eu acho que todo mundo passou por isso. Quando você viu tantos amigos morrendo com Covid, talvez tenha passado pela sua cabeça, cara, e se eu pegasse esse troço e morresse? Duas coisas pesavam no meu coração, a minha família, e a outra coisa era, Deus, eu fiz tão pouco. Eu falei, a única chance que eu tenho. Na eternidade nós vamos adorar, vamos servir ao Senhor, mas poder frutificar, servir ao reino, é só essa vida, essa única chance. Todos vocês aqui têm um chamado, e quando esse dia acabar, você tem um dia a menos para cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Então cada dia é importante para mim. E quando eu penso de repente em morrer cedo, eu falo, Deus, se eu puder escolher, eu falei, me deixa gastar minha vida, prolonga os meus dias para que eu possa ser útil, para que dia após dia eu possa te servir, eu possa construir alguma coisa na vida de alguém. Porque se eu compartilhar essa mensagem aqui, isso te trouxer diferença na sua vida, e isso te empurrar para cumprir o seu chamado, o seu destino profético, eu estou fazendo parte disso. Eu estou falando, naquele dia, naquela noite, alguém tomou uma decisão, alguém foi despertado, alguém foi avivado, e eu tive a oportunidade de ser a pessoa que Deus usou para fazer isso. Eu falo, Deus me usa até o último dia, me dá, prolonga os meus dias na terra, para que eu possa fazer mais, para que eu possa tocar uma pessoa a mais, para que eu possa transformar uma família a mais, para que eu possa ganhar uma pessoa a mais. Por quê? Porque os meus olhos estão voltados para a eternidade, porque eu preciso viver por uma coisa que é maior do que eu mesmo.